Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Clique no Mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões de herança não estudados por Gregor Mendel, dando sequência ao estudo da genética. Bom, Thomas Hurt Morgan, embriologista, ele realizou estudos aprofundados com a mosca das frutas, conhecida como Drosophila melanogaster. Então, numa amostra com olhos vermelhos, consideradas a forma selvagem, Morgan encontrou um dia com grande surpresa um macho com olhos brancos. Passou então a estudar a transmissão genética dessas características. Então, a determinação do sexo em Drosophila, pessoal, é determinado pela quantidade de cromossomo X que a mosca tem, dividida pelo número do conjunto autossômico. Por exemplo, se for 2N, então a divisão entre a quantidade de cromossomo X e o conjunto autossômico, quando esse resultado for igual a 1, significa que a mosca é fêmea. Caso seja diferente de 1, significa que a mosca é macho. Por exemplo, sendo uma mosca com 2 cromossomos X, teríamos o sexo 2X dividido pelo conjunto autossômico, que no caso é 2N. 2 dividido por 2 dá 1, portanto a mosca ela vai ser o quê? Fêmea. Certo? De forma semelhante, se o indivíduo tiver um cromossomo X e outro Y, teríamos um X, porque o outro é Y. Então, um X dividido por 2N dá 0,5, portanto, macho. Então, considerando que o alelo responsável pela cor branca dos olhos de Drosophila se localiza no cromossomo X, então justifica-se o resultado dos dois cruzamentos obtidos por Thomas Hurt Morgan. Aqui, uma tabelinha para a gente ver as principais características que são estudadas, né? Para ver o comportamento da transmissão, da transferência, do padrão de herança. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a cor dos olhos, olhos vermelhos, eles são determinados pelo gene R dominante. Quando os olhos são roxos, isso é determinado pelo gene Rzinho recessivo, pelo alelo recessivo Rzinho. Assim, para a cor dos olhos, também tem o tamanho das asas. Então, asas longas é determinada pelo gene E dominante, homozigoto ou heterozigoto. Já para a mosca ter asas curtas, tem que estar com o gene E recessivo, o alelo E recessivo. Então, aqui a gente tem o tipo selvagem, que são olhos vermelhos e asas longas, né? Nós temos as asas vestigiais, e aqui a gente tem um corpo escuro, né? E aqui algumas fotos mostrando a Drosophila melanogaster, a dominância completa entre os genes. O que seria a dominância completa entre os genes? É quando os indivíduos heterozigóticos eles apresentam o mesmo fenótipo que um dos homozigóticos. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Então, se vocês observarem aqui, você tem um indivíduo homozigoto, azão, cruzado, né, com um indivíduo homozigoto recessivo, azinho. O azão determina que a semente seja lisa e o azinho, homozigoto, determina que a semente seja rugosa. Quando você faz esse cruzamento, para fazer o cruzamento, você tem que achar os gametas. Então, esse indivíduo aqui, ele vai formar dois gametas do mesmo tipo, que é o tipo azão. Esse forma gametas do mesmo tipo, que agora que é o azinho, ó, gameta azinho. Quando eu misturo azão com azinho, eu não tem como, se eu pegar o gameta dessa planta e misturar com o gameta dessa outra, eu vou ter uma geração que eu vou chamar de primeira geração ou F1, que vai ser 100% do tipo de azão-azinho, né? Que são heterozigotos da F1. E você provoca a autofecundação, você vai ter aí você vai encontrar a F2 ou a segunda geração. E aí você vai ter, se eu calcular o gameta aqui, eu vou ter gameta azão e o gameta azinho.
a mesma coisa para o outro lado, azão, azinho. Então, somando agora, azão com azão, azão com azinho, azinho com azão e azinho com azinho. Tá tudo aqui. E aí eu encontrei F2. Perceba que na F2 eu tenho ocorrência do tipo homozigoto. Aqui, olha, o homozigoto surgiu novamente aqui na F2, aí o homozigoto dominante e aqui o homozigoto que recessivo. Um outro tipo de dominância é chamada de dominância intermediária ou incompleta entre os genes. Nesse caso, os indivíduos heterozigóticos apresentam fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Como assim, fenótipo intermediário? Vamos lembrar o significado dessa palavrinha, fenótipo. Fenótipo é aquilo que é resultado da manifestação do genótipo, do gene. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma planta que produz flores brancas e que é determinada pelo gene besão. Para ser branca, besão. Um gene dominante. Mas eu também tenho planta da mesma espécie que tem flores vermelhas e que essa cor de flor é determinada pelo gene dominante vesão. Se eu cruzar uma planta de flor branca com uma planta de flor vermelha, eu vou encontrar uma descendência, uma geração F1, em que todas as folhas, todas as plantas produzirão flores rosa, nem branca, nem vermelha, mas vai aparecer um fenótipo intermediário. Então, nós chamamos a isso de dominância incompleta, quando surge um terceiro fenótipo. Um terceiro caso seria a codominância entre os genes. Veja, codominância é um tipo de interação entre alelos de um gene onde não existe relação de dominância, ou seja, o cruzamento entre dois homozigotos dominante com um homozigoto recessivo, o cruzamento de um homozigoto dominante com um indivíduo homozigoto recessivo, não gera a mesma proporção esperada para a geração F1 na primeira lei de Mendel. Como vocês devem lembrar, lá na primeira lei de Mendel, os indivíduos da geração F1 apresentam o mesmo fenótipo dominante da geração parental, ou seja, dos pais. Mas quando nós falamos em codominância, o indivíduo heterozigoto apresenta os dois genes funcionais, né? Veja, olhem essa flor aqui, ó. Então veja que foi cruzada uma flor vermelha com uma flor branca e a descendência produziu flores híbridas com pétalas vermelha e branca. Então nesse caso os dois estão se manifestando, estão expressando a sua característica. Então quando falamos em codominância, o indivíduo heterozigoto apresenta os dois genes funcionais. No exemplo dos bovinos, também é assim, né? Quando o gene para a cor preta e quanto o gene que impede a manifestação, ou seja, que permite a cor branca, se manifestam simultaneamente. Assim, os dois fenótipos expressam-se e intercalam-se. Olha aí, ó, tá? Então, aqui mais um caso de codominância. Ó. O branco com a pelagem vermelha, mas olha o descendente, pelagem do tipo ruão, que é mesclado, né? A dominância intermediária, vamos comparar agora. Veja, como a codominância é diferente da dominância intermediária. Veja que na dominância intermediária você tem dois homozigotos, né, que são dominantes, mas que quando são cruzados entre si, os descendentes apresentam um terceiro fenótipo, uma característica que é, como o nome já diz, intermediária. É resultado da mistura dos dois. Então, nenhum nem outro. Então, quando você mistura branco com vermelho, sai rosa. Então, esse descendente vai sair com flores rosa. Um outro caso de codominância entre os genes. Lembra que codominância, os indivíduos heterozigotos apresentam ambos os fenótipos dos homozigotos. Então, toda vez que a gente falar em codomínio, codominância quer dizer codomínio, ou seja,
domínio simultâneo, os dois dominando. E aí, se você tem uma pelagem branca que é dominante e uma pelagem preta que é dominante, e se você cruza esses dois indivíduos, os filhos desse cruzamento serão preto e branco, porque há codominância, ok? É o que vocês percebem aí. Então, na primeira geração, na geração F1, você vai ter 100% da descendência todo preto e branco, tá certo? Agora, se eu pegar esse indivíduo que é heterozigoto, aqui, ó, né? Que no caso ele vai ser B de branco, N de negro, BN. Se eu cruzar esses heterozigotos entre si, assim, a F2 vai sair, vai manifestar aí, vai ter ocorrência dos indivíduos homozigoto parental, né? Que no caso é o branco, e vai nascer também bois que são negros, além dos que serão mesclados. Mais um caso de codominância agora na espécie humana. Um exemplo clássico de codominância é observado no sistema ABO. Nos seres humanos, nós temos 4 grupos no sistema ABO. O grupo A, o grupo B, grupo AB e grupo O, grupo sanguíneo. Então, para uma pessoa ser do tipo A, ela pode ser homozigota ou heterozigota. E esse heterozigoto está se referindo a quem? Está se referindo ao gene I, né? Então, IA, IA ou IA, Izinho. O Izinho não tem o aglutinogênio, tá? Então, toda vez que você tem aí o Izinho somado com outro Izinho, não vai ter aglutinogênio, não tendo aglutinogênio, o tipo sanguíneo da pessoa é o tipo O. Então, a pessoa pode ser tipo A, pode ser tipo B. Se ela for IA e B, ela vai ser AB, e aí você tem um caso de codominância, ou pode ainda ser o homozigoto recessivo, que é o Izinho, quando não tem aglutinogênio, e que o grupo sanguíneo é chamado de fenótipo, fica O. Aqui só para a gente visualizar, ó, o verde seria o aglutinogênio A, aqui o azul, aglutinogênio B, e quando você cruza uma pessoa do tipo A com uma pessoa do tipo B, os filhos nascem do tipo AB. Eles têm aglutinogênio tanto A quanto B. Agora, se a pessoa nascer sem aglutinogênio, o tipo sanguíneo dela é O. Mais um caso, né, de codominância entre os genes, e aí novamente o caso dos bois, né? Então você veja o preto cruzado com o branco, e aí nasce o preto e branco. Mais um caso de codominância, né? Agora entre cavalos, mesma coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre interação entre genes, porque os genes também podem interagir entre si. 2 ou mais pares de genes podem interagir entre si e determinar a variação do fenótipo. É o que acontece com os periquitos australianos. Então, veja o genótipo dos periquitos. Então, para o periquito ter a cor verde, ele precisa ter... Primeiro, vamos entender que a cor da plumagem dos periquitos é determinada por 2 pares de genes, gene A e gene B. O gene A dominante, ele determina a produção da melanina azul. O gene B determina a produção da melanina de pigmento amarelo. Bom, o que acontece? Para que saia periquitos com plumagem verde, significa que tem que ter a produção tanto de melanina azul quanto do pigmento amarelo. E para isso, o periquito tem que herdar o gene Azão, gene dominante A e o gene dominante B, pelo menos uma cópia. Mas tem que ter uma cópia dominante de cada um deles. E aí vai sair com plumagem verde. Para o periquito ter plumagem azul, é preciso que ele tenha o gene, pelo menos uma cópia do gene A, que determina a produção da melanina azul dominante, né? Mas ele tem que ter o gene B todos recessivos, né? Porque o gene B recessivo, ele determina a ausência de psitacina, que é o pigmento amarelo. Então, só vai dar azul.
plumagem azul. Para os periquitos terem plumagem de cor amarela, é o contrário. Ele não pode ter o gene A dominante. Então, tem que ser gene A homozigoto recessivo, que dá ausência da melanina azul, e tem que ter pelo menos uma cópia do gene P, que é o que vai fazer o pigmento amarelo. E aí ele sai com plumagem amarela. E para os periquitos que nascem com plumagem totalmente brancas, esses devem herdar dos pais os genes todos recessivos, tanto o gene A quanto o gene B. Então, o genótipo dele seria Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Um outro caso de interação entre genes, a gente percebe com a crista das galinhas. Então, existem 4 tipos conhecidas: a crista noz, a crista rosa, a crista simples e a crista ervilha, conforme vocês conseguem observar nessas fotografias, né? Veja que a crista noz, aqui em cima, ela é mais franzida, mas ela não tem tantas dobras quanto tem a crista rosa. Tá vendo? Já a crista simples, ela é bem ondulada, né? Ela parece uma coroa aqui em cima. E a crista ervilha, ela é mais simples, mais discreta. Então, esse padrão também é determinado por genes. Então, para ter crista noz, tem que ter uma cópia do gene R e uma cópia do gene E dominante, pelo menos. Uma de cada dominante. E aí nasce com crista noz. Para a crista ser do tipo rosa, é preciso que o gene R seja pelo menos uma cópia dominante e os outros recessivos. O gene E tem que estar recessivo. O R dominante e o E de escola minúsculo recessivo. Aí a crista é rosa. Para a crista ser simples, né, é preciso que todos os genes, tanto o gene R de rato quanto o gene E de escola, todos os genes sejam minúsculos, sejam recessivos. Homozigoto recessivo, aí dá a crista simples. E para ter a crista ervilha, é o par de gene R de rato, homozigoto recessivo, e pelo menos uma cópia do gene E de escola dominante. Então aí, esses dois pares de genes, gene R de rato, interage com o gene E de escola e gera variação no tipo de crista das galinhas. Aqui novamente, só para a gente perceber, né, esse padrão. Então vocês vão ver aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, ó, pelo menos um dominante, crista rosa. Um dominante do E, crista ervilha. Uma cópia de cada dominante, crista noz. Todos recessivos, crista simples. Agora, vou falar um pouquinho da epistasia. Os alelos, pessoal, de um gene podem, entendo como alelo, gene, viu? O gene alelo significa o par. O par de algum outro gene. Então, os genes estão sempre pareados, 2 a 2. Então, essas duas cópias a gente chama de genes alelos. Então, os alelos de um gene impedem a expressão dos alelos de outro par, né? Quando isso acontece, a gente chama de epistasia. Essa epistasia pode ou não estar no mesmo cromossomo. Como assim? Eu posso ter um gene A no cromossomo 1 e um gene D que está no cromossomo 5. E o gene que está no 5 pode interferir no trabalho do cromossomo, do gene que está no cromossomo 1. Então, quando ele impede que quando um alelo impede que o outro alelo se manifeste, a gente chama de epistasia. O alelo inibidor é chamado de gene epistático. E o alelo que sofre a inibição é chamado de gene hipostático. Então, por exemplo, se o alelo epistático atuar em dose simples, fala-se em epistasia dominante. Agora, se para ele fazer o efeito dele, ele precisa estar em dose dupla, fala-se em epistasia recessiva. Tá? E aqui a gente tem a epistasia dominante em galináceos. Veja,
Essa galinha, o gene C, olha, Czão, determina que a plumagem seja colorida. Tá vendo? O gene Czão, plumagem colorida. O gene Czinho, penas brancas. O gene Lzão, ele é epistático sobre o gene C. Ou seja, o L dominante inibe o gene C. E o Izinho, ele não é epistático. Então, vamos ver aqui. Essa galinha, ela é branca, tudo bem? Mas ela é branca porque o gene que ela tem aqui, o gene C, é para penas brancas mesmo. Porém, ela tem no seu patrimônio, ela tem um gene, que é o gene L, desculpe, o gene I, que é dominante, é um gene epistático. Ele é dominante. Mas como ela já era branca mesmo, não teve problema nenhum. Porém, se essa galinha cruzar com esse galo aqui, que é todo colorido, ó, ele tem o gene Czão, ele é colorido. E o gene I dele é não epistático. Se houver um cruzamento dessa galinha com esse galo, todos os filhos desse cruzamento vão ser brancos. Por quê? Mas o galo não é colorido, por que o filho saiu branco? Porque apesar desse filho herdar o gene para a coloração das penas, ele também herdou o gene I dominante da mãe, que inibe que o gene colorido se expresse. Entendeu? Então, isso aí é um caso de epistasia dominante. Então, agora, a partir dessa explicação, eu quero que vocês observem esse casal. Então, você tem aqui Czão, Czinho, Izão, Izinho, cruzado com Czão, Czinho, Izão, Izinho. Qual seria o resultado desse cruzamento? Vocês vão fazer e vão postar nos comentários para mim, tá ok? Então, pessoal, vocês viram que os cruzamentos básicos são com dominância completa, com codominância, e aí tem agora um que aparece agora para vocês, que é o tal da letalidade, né? A letalidade é quando um gene ele pode se tornar mortal para o indivíduo que herdar, que portar ele, tá certo? E aqui o resumo do que a gente falou de uma forma geral: dominância completa, dominância incompleta e codominância. Na dominância completa, os indivíduos heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo de um dos homozigotos parental, né? A dominância incompleta, os indivíduos heterozigotos apresentam o fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos, que é o caso daquela flor rosa, por exemplo. E na codominância, os indivíduos heterozigotos apresentam ambos os fenótipos dos homozigotos, que é o caso do gado, né? Você cruzou o branco com o preto e nasceu gado, filhotes com pelagem branco e preto, malhado, ou também chamado de rua. Então é isso, pessoal. Vamos ajudar a fortalecer o canal. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, compartilhe. É isso, até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.